Agora, de outro lado, gente, o que aconteceu no Internacional, que você está vendo aí as imagens, né? Eu falo por minha conta, eu não falo pela mesa, tá? Não falo por ninguém que está aqui, até porque senão eles estavam lascados. Agora, pelo meu lado, parabéns, Abel Braga, por fazer história dentro de campo. Enquanto os coleguinhas aí dessa imprensa fajuta, na grande maioria, né, fizeram um escarcéu quando o Abel Braga deu aquela declaração da camisa rosa. Eu digo e repito, Abel Braga é de outra geração. Os tempos mudaram. Abel Braga, Ramon Dias, eles não se mede o caráter de alguém por declarações que eles estão em outra geração. Outra geração. E o que eu falei, eu repito, todas as redações fajutas que criticaram o Abel Ferreira, inclusive o Abel Braga, inclusive, né, apresentadores que se dizem horrorizados, que ficaram horrorizados com a declaração do Abel Braga, em todas as redações que eu passei, eu já vi brincadeirinha com camisa rosa, eu já vi brincadeirinha pejorativa com relação a torcidas que os rivais dizem, né? Bambi, todas essas brincadeiras, né? Que eu não vou entrar detalhadamente para também não me perder nas palavras. Agora, o Abel Braga, ele foi linchado nas redes sociais. E eu disse lá atrás, que eu não tenho medo de dizer o que eu penso, graças a Deus, podem me xingar, que eu vou igual uma vaquinha cagando e andando, porque estão falando. Eu disse que o Abel Braga tem caráter, eu disse que o Abel Braga é um cara foda. O Abel Braga perdeu um filho recentemente, mesmo assim, tá aí querendo viver, trabalhando, dando tudo pelo Internacional. E eu não vi festejarem tanto o feito heróico do Abel como criticaram uma declaração que ele deixou escapar. Agora, Flávio Prado, que feito do Abel Braga à frente do Internacional. Tem conselheiros pedindo estátua do Abel Braga. O cara que foi o técnico campeão mundial, em cima do Barcelona, campeão de Libertadores, e que agora aceita voltar, Flávio Prado, aceita voltar para tentar salvar o time de um rebaixamento e com grande chance de ficar marcado por um rebaixamento. E ele teve essa coragem, mesmo com a própria esposa, que ele disse ontem, chamando o Abel Braga de maluco. E não precisa botar isso aí não, Kaique. Tá muito levinho essa tarja aí. Pode botar. Cadê os lacradores que atacaram o Abel Braga agora? Aspa minha. Aspa minha. Essa tarjinha aqui, mequetrefe. Ai, Abel Braga, deixa isso para as outras mesas lá. Aqui não. Aqui é pilhado, 2 pontos. Cadê os lacradores que atacaram tanto o Abel Braga agora? É isso que eu quero. Essa tarja deixa para os outros programas, porque o Abel Braga foi gigante e um bando de covardes só pensa em atacar. Flávio Prado. Bom, você está falando com um dos maiores fãs do Abel Braga. Eu acho o Abel um dos melhores caráteres que eu conheci no futebol. Ele é um cara espetacular. Ele é totalmente fora do padrão trivial. Contei ontem, não me incomodo de contar 100 vezes o que ele fez na Ponte Preta, quando a Ponte Preta já naquela época não pagava salários, não pagava de ninguém, não pagava da tia da cozinha, não pagava do roupeiro, não pagava do jardineiro, não tinha dinheiro para nada. O Abel tirou do bolso dele, pagou todo mundo, pagou os jogadores, pagou todo mundo. No meio de uma tentativa de salvar a Ponte Preta, ele recebe uma proposta do Fluminense, na época de riqueza do Fluminense, da Unimed, uma fortuna, e ele falou que ele não podia ir, porque ele não podia abandonar o time, e o pessoal que dependia dele, porque o dinheiro dele é que estava bancando tudo. Ficou, salvou a Ponte, o Fluminense já não tinha mais vaga para ele, não ia ficar esperando, e aí ele tem o convite do Internacional, e como Deus está lá e põe a mão, ele ganha do Barcelona com gol do Gabiru, e foi campeão do mundo. E nesse dia, quando eu encontrei o Abel, eu peguei um chapéu na hora, levantei e falei, eu tiro o chapéu para você. Esse é o Abel Braga. Poderia ter... Foi infeliz as palavras? Até concordo que sim. E verdade o que você falou. Não é que falavam isso em redação, fala-se até hoje. Então é tudo cascata, é tudo querer se mostrar bom moço, é tudo cascata. Em todos os lugares, as brincadeiras continuam as mesmas, etc. E aí...
cada um encara como quiser encarar. Mas essa é a realidade dos fatos. Até hoje a coisa continua igual e não é porque o Abel falou uma coisa ou outra, talvez não precisasse falar, e ok, até concordo, pode ter sido infeliz, né? Até pelo momento que a gente vive, eu respeito, claro que sim, mas por isso ele ser taxado de um cara do mal. Pelo contrário, eu queria que tivesse mais Abels Bragas. Eu diria o seguinte, no futebol, das pessoas que eu conheci, tem duas que se destacam. Eu conheci muita gente boa, a maioria é gente boa, mas dois são especiais. Valdir Joaquim de Moraes e Abel Braga. Foram os dois caras que eu conheci, que eu não tenho nenhuma restrição, pelo contrário, só elogios. E confesso a você que adorei que o Internacional ficou pelo Abel Braga. Não tenho nenhum tipo de torcida pelo Internacional, nem a favor nem contra, né? Não, é um time que eu respeito, claro, pela grandeza, mas né, não seria neutro para mim. Mas adorei quando o Internacional salvou pelo Abel Braga e sim, merece uma estátua na porta do Beira-Rio. Merece. Ele realmente, por tudo que fez, até por essa morte do filho, que você citou aí, que foi uma coisa terrível, merece essa estátua e teve uma coragem muito grande de assumir um pepino que não era dele. Inclusive, reza a lenda que o presidente do Grêmio vai se demitir, no Internacional, e se fizer isso vai fazer um bem para o futebol. Nós precisamos de mais pessoas como Abel Braga no futebol e menos dirigentes que não conseguem levar o clube com a responsabilidade que é necessária. É isso, porque o Flávio concordou comigo, em todas as redações até hoje tem essas brincadeiras. Aí o cara deixa escapar, eu sei que você tem que se controlar no que você fala publicamente, mas o Abel é de outra geração. Ele é de outra geração. Então, aí eu vejo aqui a galera, né, o chat, pilhado cala a boca, e outro pilhado tá certo. Eu quero que se dane quem tá mandando eu calar a boca. Se você assiste aqui, é porque você sabe que eu sou de verdade, que o Flávio Prado é de verdade, que o Vampeta é de verdade, que o Bruno é de verdade. Ninguém aqui fala o que vocês querem escutar. A gente fala o que a gente pensa. E aí, por isso que o programa é bom, porque você representa muita gente, porque você dá raiva em muita gente, porque você dá felicidade em muita gente, você dá emoção em muita gente. Comunicação, meu amigo, é emoção. Ao contrário dessas bostas de um bando de mesa redonda que não tem emoção nenhuma, aqui a gente vai dar opinião, vai. E eu não vou me calar porque alguns coleguinhas ou o público, alguns do público pedem para eu me calar. Não vou deixar serem covardes ao ponto de atacar tão pesado um cara que é tão bom. Bom coração, quem conhece o Abel Braga sabe, bom coração. Eu valorizo bom coração, eu valorizo caráter. E a grande parte não, né? E uma boa parte de quem atacou tanto tem muito menos caráter que o Abel Braga. Eu mesmo conheço vários que dão rasteira em coleguinha para ganhar carro em emissora, que falam mal do cara pelas costas e dão um abracinho pela frente. Um bando de mau caráter querendo falar do caráter de alguém que tem caráter. E por isso que para mim significou tanto o Abel Braga ter salvado o Internacional, o Marcos André e Bruno Prado. Porra, porque o que o Abel Braga aceitou, ninguém aceitaria, gente. Tinha acabado, tinha encerrado a carreira. É ídolo do clube. Ele se colocou de frente para poder ser rebaixado em 2 jogos que faltavam. Eu nunca vi alguém fazer algo assim por um clube, Vamp e Bruno Prado. Já teve, você vê que teve situações no futebol, vou falar do nosso aqui, né? Por exemplo, o Oswaldo de Oliveira comandou o Vasco quase o campeonato todo, e na final ali contra o São Caetano, né, Bruno? É. O Eurico tira ele e bota o Joel Santana. Joel, né? Sim. Aí Joel fica, como é o nome daquele torneio lá? Né? Ganhou a Copa Mercosul e a Copa João Avelange, que era o brasileiro daquele ano. Foi só em um jogo. O Joel ainda foi um jogo, depois marcaram, né? Que deu aquele negócio que... Sim, São Caetano caiu o alambrado, São Januário. Então, em relação ao Abel como pessoa, concordo com o Flávio, gente boa demais. Conheço o Abel, um cara da hora. Foi infeliz ali na palavra, mas isso vai taxar o cara como homofóbico? Nunca. Nunca. Pra mim, errou, pediu desculpa, tá tudo bem. Como no dia a dia. No dia a dia, quem convive fora do ar, com muita gente da imprensa, vai lá na Copa CESP que vai ver lá como é o perfil de cada um. No dia a dia, lá jogando bola. A educação, como é que eles se comportam. É tudo da hora. Né? Vai lá. Não, porque
Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não duvido, em cima do que o Pilhado falou, que os caras que estavam dando porrada no Abel, quando saiu do ar, eles fizeram a brincadeira. Eu não duvido. Até isso eu não duvido. O cara falou uma coisa no ar, não, porque bom moço, quer like, quer passar por moderno. E quando acabou, ele falou, mas pensando que faz a brincadeira. Não que nem assim, por exemplo, eu dou os parabéns pra Tico, que ele fala assim, futebol feminino eu não gosto. Um monte fala isso também, mas na televisão é tudo. Tem uma galera. Esse aqui já fala logo. Eu não vou, não dá audiência e tal. A galera, eu vejo tudo. Não, agora em relação ao Inter, parecia que ia ser tudo certo um ano. Quebra a sequência de títulos do Grêmio, no Campeonato Gaúcho. No ano de 2024, daquela arrancada com o Roger. Parecia a gente apontava aqui entre os 5 primeiros. Com certeza, quando começou o Campeonato Brasileiro de 2025, a gente montava o Inter como um dos favoritos a ficar com uma das 5 vagas. Mas tem que olhar tudo agora para frente. O Abel falou que não quer ser treinador. Pode botar ele lá diretor, já foi diretor do Vasco, né? Sim. De futebol. Não digo nem competência do Ceará. Estão focando muito, bem, pá, beleza, o Abel teve coragem de tudo. Mas eu acho que foi mais incompetência do Ceará de empatar em casa do que mesmo a força do Inter de ter saído. Aquela derrota do Ceará pro Inter há umas 5 rodadas. Com a expulsão. O Vina foi expulso. Aquilo lá foi decisivo. Né? Decisivo. E ontem, se o Ceará empata o jogo, hoje o Inter estaria na segunda divisão sem culpa nenhuma do Abel. Culpa nenhuma, que o Abel foi chamado, né, veio, pegou São Paulo, tomou 3 aí e tal. Acho que até ontem deu 21 mil pagantes, 22 mil pagantes no jogo lá no Beira-Rio. Eu acho que essa torcida foi mais confiando no Abel do que no próprio time. Bruno, sobre o Abel Braga, um baita feito, né? Tem gente até querendo estátua do Abel, e eu nunca vi um treinador que tinha encerrado a carreira aceitar comandar o time nos 2 últimos jogos, com grande chance de rebaixamento, ainda mais sendo um dos grandes ídolos da história do clube, Bruno. Ele pegou 2 jogos, até os resultados dele foram normais, assim, ele pegou o São Paulo fora, perdeu e ganhou em casa do Bragantino e contou com os tropeços aí do Ceará, enfim, principalmente do Ceará, né? O jogo do Fortaleza era um jogo difícil mesmo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Então, assim, os resultados foram normais. Perdeu fora, ganhou em casa. O que foi legal, assim, ele assumir um risco, né? Que ele não tinha nada a ver com isso, mas se fosse rebaixado, ia ser rebaixado na mão dele. E é um cara que tem uma história no clube. Acho que talvez ele, o Minelli, os grandes técnicos da história do Inter aí, né? O Minelli foi bicampeão brasileiro com o Inter lá nos anos 70, o Abel foi campeão da Libertadores, campeão mundial. O Abel já teve umas 6 ou 7 passagens pelo Inter, né? Já passou muitas vezes pelo Inter. Ele é o Renato Gaúcho do Inter. Sim. 8 vezes. 8 vezes, né? 8 vezes. Então, assim, ele topou assumir ali um risco que não era dele e ajudou o Internacional, né? Muito mais pela parte simbólica do que ele representa para o clube. O Muricy fez isso uma vez pelo São Paulo, mas não faltando 2 jogos, faltando um turno, em 2013. Aquele técnico do Barcelona, do Bayern de Munique, que voltou também. O Jupp Heynckes também. E ganhou. Foi campeão. O Muricy pegou o São Paulo na zona de rebaixamento em 2013, faltava um turno inteiro e conseguiu tirar. Que também, muito pela identificação, o cara também é ídolo do clube. Então, foi muito bom. Assim, ele colocar a cara ali e ter um cara como ele, que no clube, no Internacional, ele é muito grande. Claro que na parte emocional, na parte até simbólica de ligar com o torcedor nesse momento, ajuda bastante. Ele foi lá e ajudou o Inter, escreveu mais um capítulo aí da sua história no Internacional. E quanto ao que ele falou, acho que tem que diferenciar a luta contra a homofobia. Lógico que ela é muito justa, as pessoas têm todo o direito de... as pessoas têm que ser respeitadas, todos têm que ser respeitados e os homossexuais têm que ser respeitados como todo mundo. Só que nessa luta, você tem que saber separar quem é maldoso, quem é criminoso mesmo, que tem pessoas que agridem homossexuais, tem pessoas que não ficam no mesmo ambiente, tem pessoas que não contratam homossexuais para trabalharem. Isso aí é muito grave, isso aí é maldoso, é criminoso. Você tem que separar isso
de um cara que fala uma frase boba, muito também pela geração, ou um cara que é bobo mesmo e faz piada boba. Assim, essas pessoas, elas não são criminosas. O criminoso é aquele cara que realmente ele vai lá, ele agride, ele menospreza, ele despreza, ele realmente ataca. Tem que separar, porque se você colocar todo mundo no mesmo bolo, você acaba diminuindo o tamanho da briga, da causa. Porque você coloca no mesmo bolo pessoas que realmente são criminosas com pessoas que às vezes falam uma bobagem, às vezes o cara é bobo, faz uma piada besta, às vezes fala uma coisa sem pensar, às vezes é de uma outra geração. Acho que se você colocar tudo no mesmo bolo, você enfraquece uma briga, uma causa que é séria. Como eu falei, os homossexuais devem ser respeitados como todas as pessoas, mas aí você tem que, nessa briga, você tem que separar quem é criminoso, quem é maldoso, quem agride, quem despreza, quem não contrata, quem expulsa um homossexual de um local. O cara está no local, você expulsa o cara porque ele é homossexual, o cara que é maldoso, que é criminoso. Isso aí é bem diferente de alguém que fala uma bobagem ou que faz uma piada boba. Você tem que separar quem é bobo ou quem cometeu um erro, quem falou uma bobagem, de quem realmente é maldoso e criminoso. Se você colocar tudo no mesmo pacote, você enfraquece a causa, você enfraquece a briga. Você acaba... As pessoas vão olhar, aí fica... Por qualquer coisa vão falar. Não, você tem que ir para cima, atacar quem é criminoso, quem é maldoso. E não colocar tudo no mesmo pacote, senão a causa fica enfraquecida. Senão as pessoas vão acabar menosprezando uma briga que realmente é séria.